Estamos prontos para ouvir a palavra de Deus esta manhã? Então, eu vou falar sobre desordem espiritual. É o tema que pensei falar esta manhã, desordem espiritual. Eu vou ler 3 leituras bíblicas que vão aparecer aqui. A primeira em 1 Coríntios 10, 12, que diz assim: aquele, pois, está aí a imagem, não está? Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Esta é uma exortação do apóstolo Paulo aos Coríntios, convertidos do paganismo à fé cristã. Porque eles eram muitas vezes atacados e condicionados pela sua anterior influência espiritual dos cultos pagãos, e a exortação do apóstolo é: aquele que pensa estar em pé, aquele que cuida, aquele que julga que está em pé, veja lá, não caia. Ele não diz aquele que está em pé, é aquele que pensa estar em pé. E o problema maior, muitas vezes, dos cristãos é que pensam que estão em pé e já não estão, já estão em queda, já estão a cair. A segunda texto é em Mateus 26, 41, que diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É uma exortação de Cristo aos discípulos no jardim do Getsemane, antes da paixão e morte de Cristo. Ele diz para vigiar e orar. Porquê? Porque a carne é fraca. A carne quer dizer a nossa natureza humana, o nosso impulso natural. É alguma coisa que luta contra o Espírito de Deus que está em nós. Aliás, o apóstolo Paulo fala disto de uma forma aprofundada nos seus textos, sobre a luta que existe entre a carne e o Espírito, isto é, entre a natureza humana e a presença do Espírito Santo naqueles que são convertidos. Há uma luta constante entre aquilo que nós queremos fazer, que a nossa natureza, a velha natureza, quer fazer, e aquilo que o Espírito Santo quer fazer. E por isso se diz que a carne é fraca. E o último texto, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Esta é uma exortação do apóstolo Pedro aos jovens, e ele diz para vigiar, mais uma vez, para vigiar, porque as forças das trevas andam à nossa volta, fazendo barulho, ameaçando, bramando como um leão. Não diz que é um leão, diz que faz o barulho de um leão. Mas as forças das trevas não são um leão, mas fazem barulho de um leão para nos amedrontar. Então é preciso vigiar para evitar entrar em tentação, para que não entreis em tentação. Bom, todos estes alertas destinavam-se a prevenir o perigo da desordem espiritual. E vou falar de 5 formas de desordem espiritual, a que eu chamei síndromes, que nós enfrentamos muitas vezes na nossa vida. 5 formas de desordem espiritual. A primeira é a síndrome do Éden. Síndrome do Éden. Do Éden quer dizer: as pessoas que incorrem nesta desordem espiritual são as pessoas que tendem a culpar o Criador pelas suas más escolhas. Não é? Tendem a culpar o Criador pelas suas más escolhas. Nós lemos lá em Gênesis, creio que vai aparecer ali exatamente, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então, nós encontramos aqui que uma desordem espiritual muito corrente, infelizmente entre os cristãos, é as pessoas culparem os outros pelas suas más escolhas. É verdade que a mulher de Adão não enfiou a maçã ou o fruto lá o que fosse pela boca abaixo de Adão. Deu-lhe a mão e ele escolheu comer. Ele fez uma escolha.
E quando foi confrontado com a sua desobediência a Deus, ele culpou a mulher, porque ela é que lhe deu a maçã. Ele não se culpou a si próprio porque ele decidiu comer a maçã, ou o fruto, sei lá o que for. A maçã é a tradição. A Bíblia não diz qual é o fruto. Então, ele tomou uma decisão. E ele não assumiu essa decisão. Então, o objetivo desta desordem espiritual, a que chamo Síndrome do Éden, é aliviar o peso da culpa através da admissão de irresponsabilidade. Eu não sou responsável. Eu não tenho a culpa. Sabem que o sentimento de culpa é uma coisa muito pesada no ser humano. É das coisas mais difíceis com que o ser humano lida. Mais difíceis de lidar é o sentimento de culpa, é o peso da culpa, é a culpabilidade. Então o ser humano procura encontrar sempre desculpas nos outros. Alguns culpam Deus, outros culpam as pessoas que estão à sua volta, culpam a família, culpam os companheiros de trabalho, culpam os patrões, culpam os empregados, culpam os governantes, culpam o pastor, culpam a igreja, culpam os irmãos, culpam toda a gente. E eles nunca têm culpa de nada. Então, Adão tomou uma decisão e não assumiu essa decisão. Isso é uma desordem espiritual. Nós não assumirmos diante de Deus as decisões que nós tomamos para o bem e para o mal. Já ouvi mais do que uma vez jovens envolvidos nas drogas dizerem: pois, eu estou nesta vida porque os meus pais, quando eu era pequenino, separaram-se e depois não sei o quê, e mais isto e mais aquilo. Oh, amigo, espera lá. Eu conheço imensas pessoas que os pais, quando eles eram crianças, se separaram e não deram na droga. Portanto, uma coisa não tem que ver com a outra. É uma decisão. Quem se envolve em drogas decidiu envolver-se em drogas. Ah, mas não sabia. Não sabia, mas porque não quis saber. Porque está farto de ter conhecimento, informação dos perigos das drogas, etc. Quando a pessoa se envolve em umas drogas leves, está a um passo das drogas pesadas. Ah, não sabia. Não sabia porque não quer saber. Então há uma decisão. Houve uma decisão na vida daquela pessoa. E é mais fácil sacudir o peso da culpa, pondo a culpa nos outros, nos pais, coitados, nos tios, nos primos, em quem quer que seja. Esta desordem espiritual, a que chamo o Síndrome do Éden, é muito presente, muitas vezes, entre os cristãos. Eu não tenho culpa. Eu fiz a geneira, mas eu não tenho culpa. A culpa é deste, a culpa é daquele. Não, você tomou uma decisão na sua vida e tem que ser responsável por ela. O segundo desordem, que chamo o Síndrome do Sinai, significa ficar agarrado ao passado. Lá em Êxodo capítulo 16, no versículo 3, diz que os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto para matar-te de fome e toda esta multidão. Panelas de carne? Aonde? Vocês sabem que os hebreus estiveram no Egito à volta de 400 anos. Só na última fase, não sei exatamente quanto tempo, no último período, é que foram escravizados. Porque nessa altura já o rei que tinha conhecido José tinha morrido, e, portanto, o novo rei do Egito, o novo faraó, decidiu escravizar aquele povo hebreu que até aí, durante todos aqueles séculos anteriores, estava na terra do Egito como convidado. Então, eles agora, a primeira dificuldade no deserto, quando tentam encontrar água para beber e não conseguem, quando tentam encontrar comida e têm dificuldade, quando tentam encontrar pastagens para os animais e têm dificuldade, eles começam a amaldiçoar a sua vida. E começam a culpar Deus, e começam a culpar Moisés. E começam a falar de uma forma quase delirante das panelas de carne que comiam até fartar. Alguma vez, quando eles estavam debaixo de trabalhos forçados, quando estavam na condição de escravos, eles comiam panelas de carne até fartar? Não. Então, o que acontece é que o síndrome do Sinai, esta desordem espiritual,
significa que perante as dificuldades do presente, muitas vezes nós recorremos à tentação saudosista do passado, de glorificar o passado, em vez de assumir um novo caminho. E isto acontece com todas as pessoas, crentes em Deus ou não. Nós ouvimos pessoas dizem, no meu tempo era assim, no meu tempo era assado, como quem diz, no meu tempo é que era bom. Ouça, basta ver fotografias de há 100 anos atrás, nem tanto, basta ver fotografias de há 60 anos atrás, 70 anos atrás, de Lisboa, etc. E já para não falar de Setúbal, as pessoas andavam descalças. Uma grande parte das pessoas não tinha dinheiro para comprar sapatos. As pessoas comiam mal. As pessoas passavam imensas dificuldades. É claro que nós, quando entramos numa perspectiva saudosista, para escapar às dificuldades do presente, de certa forma, nós recordamos as coisas boas. Porque na nossa infância todos nós tivemos coisas boas e outras más. Enfim, mas recordamos as boas e é bom que seja assim. Ou na nossa juventude, as coisas boas. Dir-me-ão, mas havia coisas antigamente melhores, a comida era mais saudável. Talvez, mas se calhar as pessoas não comiam, não se alimentavam da maneira equilibrada como hoje podem se alimentar. Mas se calhar antigamente, antigamente morriam muitas crianças, havia uma alta taxa de mortalidade infantil. Antigamente havia muitas dificuldades. Portanto, quando nós, perante as dificuldades do presente, tentamos glorificar o passado de uma maneira saudosista, em vez de dizer este é o meu caminho, é o caminho onde eu estou, então vou trilhar este caminho, eu vou enfrentar as lutas deste dia. Em vez de ficar agarrados ao passado. Isso é o síndrome do Sinai. Nós tínhamos um deserto para percorrer até chegar à terra da promessa, que era a promessa de Deus, não é? Que fez a Abraão e à sua descendência, a terra da promessa. E agora, em vez de olharmos para a frente, estamos a olhar para trás. E estamos a mistificar o nosso passado, a lembrar-nos apenas dos bons tempos e a esquecer os maus tempos do passado. Eu sei que hoje as pessoas mais velhas têm a tendência para dizer a juventude está perdida. Os jovens hoje não respeitam ninguém, não respeitam os pais, não respeitam os professores, não respeitam as autoridades, não respeitam nada. E nós temos todos a tendência, perante as notícias, de dizer é verdade. Mas eu quero dizer uma coisa. Há uns 4 ou 5 mil anos, no tempo dos antigos gregos, há documentos escritos. Não é conversa, é documentos escritos. Um dos filósofos desse tempo escreveu, eu não encontrei o texto, mas eu já o li, escreveu exatamente aquilo que as pessoas hoje dizem dos jovens. Os jovens não respeitam os mais velhos, há 4 mil anos ou 5 mil anos, não respeitam os mais velhos, não querem trabalhar, não isto, não aquilo, não o outro. Entende? Já sempre se falou assim, sempre se disse isto. Eu desde que me lembro, desde que sou gente, que eu ouço falar que os jovens estão perdidos, que os jovens não sei o quê, essa conversa, eu sempre ouvi essa conversa na minha vida. E tenho 70 anos. Sempre ouvi. Vem dos antigos gregos de há milhares de anos. Porquê? Olha, eu tenho 2 filhos, com uma diferença geracional entre eles. Eu compreendo melhor o pensamento da minha filha, porque é mais próxima da minha geração, do que o pensamento do meu filho, que é mais afastado da minha geração. E a mentalidade deles é muito diferente em determinados aspectos. Mas eu, se quiser estar atento aos tempos que vivemos, eu não posso agarrar-me ao meu padrão, ao padrão da década de 50, que foi quando eu nasci. Não posso agarrar-me a esse padrão. Eu tenho que estar atento à forma como as coisas hoje acontecem. Então, muitas vezes nós temos essa atitude porque é uma diferença geracional, e cada vez que há um salto geracional, há mudança nos valores, há mudança na postura, há mudança na mentalidade, e os mais velhos têm dificuldade em acompanhar isso. Mas isso não significa que eles estejam perdidos. Não significa nada disso. E oxalá nós não caiamos
nesta desordem espiritual. O síndrome do Sinai, ficar agarrados ao passado, quando sabemos que temos um caminho pela frente para fazer, em direção à glória, em direção à vida eterna, em direção à Jerusalém celestial, e em vez disso estarmos agarrados ao passado. A terceira desordem espiritual é o síndrome de Canaã. Qual é o síndrome de Canaã? É imitar os vizinhos em vez de construir uma cultura espiritual nova. Foi o que fez o povo de Israel. O povo hebreu, quando chegou à terra de Israel, quando deixou a vida nómada, passou a ser sedentário, deixou de viver em tendas, passou a construir as suas casas de pedra e cal, passou a plantar, a semear, passou a ter os seus animais, a sua economia de subsistência, passou a dedicar-se a atividades artesãos, atividades produtivas, passou a uma economia sedentária, porque já tinha terra, tinha um pedaço de terra que era seu, não estava de passagem num deserto. A partir daí, em vez de eles construírem uma cultura espiritual nova, numa terra nova que Deus lhes tinha dado, eles tenderam a imitar as divindades cananitas. E eles distribuíram-se por esses deuses cananitas pagãos que já existiam. Deixe-me ler aqui um texto muito interessante, 2 de Reis, capítulo 18, os primeiros 4 versículos. E diz: sucedeu que no 3º ano de Oseias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos, eram uma espécie de tótems dos cultos pagãos, quebrou as estátuas, a mesma coisa, deitou abaixo os bosques, a mesma coisa, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Deus é Neustã, Neustã quer dizer de cobre. Todos nós lembramos que, na certa altura, na passagem dos 40 anos de deserto, levantaram-se serpentes venenosas, começaram a morder o povo e eles começaram a morrer. E Moisés foi diante de Deus e disse: ó Senhor, então não nos tiraste do Egito para agora este povo morrer aqui? Senhor, faz alguma coisa. E Deus disse a Moisés: olha, faz uma serpente de metal, põe no topo do haste e levanta bem alto, e todo aquele que olhar para essa serpente sarará e não vai morrer. Isto é um pronúncio, um profético, um tipo daquilo que aconteceu com Jesus. Ele foi levantado na terra e todo aquele que olhar para ele, todo aquele que o receber no seu coração, não morrerá, mas viverá eternamente. E foi uma coisa fantástica. O povo ficou curado, começou a ficar curado, e pronto, e aquilo passou. Mas o que é que aconteceu? Alguém guardou aquela serpente de metal. Aquela serpente de metal não tinha mais nada para cumprir. Mas alguém guardou aquela serpente de metal, continuou, levaram-na para a terra de Canaã, e vai aparecer mais tarde como objeto de um culto pagão dentro do povo de Israel. Não estamos a falar fora do povo de Israel. Porque essa ideia que as pessoas pensam que no Antigo Testamento só os hebreus adoravam só a Deus. Não, o Deus de Abraão. Não. Muitos deles iam atrás dos cultos pagãos. E aqui foi a mesma coisa. Você veja que nós acabámos de ler que Oseias deitou abaixo os altos, queimou as estátuas, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços aquela serpente de metal. Ou seja, Oseias levantou-se contra o paganismo que estava dentro do povo hebreu. Amém? E a minha oração é que o paganismo, alguma forma de paganismo, também não entre dentro do povo do Senhor. Porque às vezes é isso exatamente que parece que acontece em alguns sítios. São culturas pagãs dentro da igreja que não têm nada a ver com a palavra de Deus, não têm nada a ver com o Espírito Santo, não têm nada a ver com Jesus, não têm nada a ver com Deus. Então, o síndrome de Canaã é a imitação dos cultos à volta. É uma espécie de atração pelo mal,
pelas trevas. Uma espécie de atração pelas trevas. Sabe que as trevas, a escuridão tem um quê de mistério, não é? Para algumas pessoas as trevas intimidam, metem medo. As crianças pequenas têm medo do escuro, normalmente. Mas para outras pessoas exerce uma certa atração. E no mundo espiritual, às vezes as pessoas também têm atração pelo mundo das trevas. E mais, alguns até tentam imitar o mundo das trevas. E quando nós damos por nós, estamos nesta situação. Então a serpente de bronze que tinha sido levantada para curar o povo, serviu depois, mais tarde, para matar espiritualmente o mesmo povo. Ou seja, eles, em vez de adorar a Deus, adoravam aquela serpente. Porquê? Porque havia um culto a uma serpente, um culto pagão entre os cananitas. Portanto, o objetivo desta desordem espiritual, chamada a Síndrome de Canaã, é contornar o receio da nova jornada devido ao desconhecimento de Deus. Porquê é que eles fizeram aquilo? Porquê é que eles adoraram aquela serpente de bronze? Porquê é que eles se dedicaram a adorar deuses pagãos? Porque eles não conheciam o Deus vivo e verdadeiro. E por isso, quando nós dizemos aqui que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, que nós devemos centrar em Jesus, nunca dizemos isto vezes demais. Porque se nós não conhecemos Jesus verdadeiramente uma base pessoal, nós vamos ficar sujeitos à atração das trevas. Vamos ficar sujeitos à atração de outros deuses que andam aí pelo mundo. A quarta síndrome é a síndrome da Filisteia, que significa eleger um inimigo, um bode expiatório, a quem atribuir as culpas do fracasso. Isto é, justificar os erros próprios com elementos externos. A culpa é sempre do outro. O povo de Israel culpava os filisteus. Não sei se vocês se lembram, logo a seguir ao 25 de Abril, o MRPP tinha um jornal que se vendia muito naquela altura. Hoje praticamente não existem, mas que tinha uma retórica muito interessante e às vezes engraçada. E então, uma das retóricas muito presentes neles, na propaganda deles, desse grupo de extrema-esquerda, era chamar filisteus aos inimigos do povo. Não sei se alguém se lembra disso, os mais velhos talvez se lembrem. Filisteus. E porquê é que isto acontece? Porque nós temos uma cultura de influência judaico-cristã. Os filisteus eram inimigos do povo de Deus. Não é? E nós conhecemos várias histórias, estão relatadas no Antigo Testamento, em que eles lutaram contra o povo hebreu, etc. Roubaram-nos a arca, depois tiveram que devolver a arca, depois, enfim, uma série de coisas. Então, eles eram, digamos, o inimigo do povo de Deus, entre outros inimigos, mas aquele, a certa altura, é o que estava mais à mão. E o escritor Humberto Eco diz exatamente isto num ensaio. Os povos precisam de um inimigo. Todos os povos precisam de um inimigo. Vocês vejam que quando surge uma situação, um regime pode estar completamente desfacelado, mas se surge um inimigo externo, as pessoas juntam-se à volta da liderança que têm, seja boa ou má, gostem ou não gostem dela. Juntam-se. Porquê? Porque há a ameaça do inimigo. Então os povos precisam de um inimigo, não apenas por isso, mas também para no confronto com o inimigo, e o inimigo é sempre feio, porco e mau, não é? Para se sentir superior. Eu já tenho dito que, eu não sei como é que diz os cadernos, portanto, os livros do ensino básico em Espanha, mas os de Portugal, quem ler aquilo, fica com a ideia que os espanhóis eram os totós. É a padeira de Aljubarrota, é o não sei quantos, o contestável. A gente estava com cada tareia nos espanhóis, e os espanhóis eram muito mais, a gente estava gigantes tareias e coisas. Eu acho que os espanhóis, nos livros deles, não dizem bem isso. Então, os portugueses precisaram dos espanhóis para dizer, eles são mais do que nós, são mais poderosos do que nós, mas nós somos melhores do que eles. Então, os povos precisam disso. E muitas vezes, como povo de Deus, às vezes nós precisamos de inventar inimigos. Né? De inventar inimigos.
Os filisteus não eram inimigos nem deixavam de ser do povo de Israel. Simplesmente, quando Israel saiu, quando os hebreus saíram do Egito, no Êxodo, eles poderiam ter ido pela Filisteia, junto ao mar. Mas eles não quiseram ir. E então, porque tinham medo de ser massacrados, porque os filisteus eram um povo versado nas artes da guerra. E eles não tinham armas, não tinham nada. Então eles arriscaram e foram em direito ao mar. E Deus depois abriu o mar e eles passaram. Não passaram pela Filisteia. Então, por vezes, o objetivo deste síndrome da Filisteia, desta desordem espiritual, é desculpabilizar com a personificação do mal. Ontem eram os filisteus, hoje é o diabo. O diabo tem a culpa de tudo. Para algumas pessoas, o diabo tem a culpa de tudo. Para algumas pessoas, em alguns púlpitos, o diabo é mais falado do que Jesus, do que Deus. E nós não somos chamados para fazer propaganda ao diabo, não é? E o diabo não é aquela figura que foi inventada na Idade Média, que é tipo com umas pernas e umas patas de cabra ou de bode e uns cornichos e não sei o quê. Isso é uma invenção da Idade Média. O diabo não é isso. O diabo é um ser espiritual. As forças das trevas são forças espirituais que se opõem ao desígnio de Deus. E, portanto, assusta-se as pessoas com o diabo, está sempre a dar ordens ao diabo, está sempre a pisar o diabo debaixo dos pés e mais não sei o quê. E às vezes as pessoas que fazem isso são as primeiras a cair, a escorregar na casca de banana e a cair. Então, que Deus nos ajude a não cair no síndrome da Filisteia. E, finalmente, o quinto desordem espiritual é o síndrome da Babilónia, que é ficar sentado a chorar, sem energia nem reação. Lá no Salmo 137 isto está muito claro. O povo tinha ido para o exílio da Babilónia. Talvez pela primeira vez o povo hebreu tinha percebido que tinha desobedecido a Deus e, portanto, estava a ser castigado porque tinham desobedecido a Deus. Mas agora já era tarde. Estavam na Babilónia e estavam sem energia, sem reação e com vontade de se sentarem e chorar. E diz assim, junto aos rios da Babilónia, Salmo 137, ali nos sentámos e chorámos, quando nos lembramos de Sião, isto é, de Jerusalém. Sobre os salgueiros que há no meio dela pendurámos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Dificuldade em viver em terra estranha. Sabe qual foi a oração de Jesus, a oração sacerdotal, em João 17? Jesus fez ao Pai, em intercedendo pelos seus discípulos, ele disse, não peço que os tires do mundo, mas livra-os do mal. Jesus não pediu ao Pai que os tirasse do mundo. Nós estamos mesmo em terra estranha. Os cristãos vivem numa terra estranha, espiritualmente falando. E temos que nos habituar a isso. E podemos cair nesta desordem espiritual, como os hebreus exilados na Babilónia, quando os babilónios lhes pediam para cantar o seu folclore, cantar as suas harpas, os seus cânticos tão bonitos, e que eles não conheciam, e que eles apreciavam, e eles disseram, como é que a gente pode? Nós sentámos e chorámos, como é que nós podemos cantar as canções da nossa terra? Estamos em terra estranha, ou se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que aconteça as maiores desgraças. A questão era a terra. A questão era a terra. Eles estavam numa terra estranha. Nós estamos numa terra estranha. E vamos fazer o quê? Vamos sentar e chorar? Porque o mundo está numa desgraça? Porque a Ucrânia está a ser e a Rússia está em guerra? Porque agora o Israel resolveu atacar o Irão e já fez a desgraça toda em Gaza? Porque não sei o quê? Porque... Vamos sentar e chorar? Não. Vamos interceder. Vamos viver de acordo com a fé que Deus nos deu.
Vamos ser luz no mundo. Vamos fazer a diferença. Amém? Então, que não caiamos no síndrome da Babilónia. Não estamos chamados para sair deste mundo. Não estamos vocacionados para desistir, para desanimar, para baixar os braços. Gostaria que ficássemos em pé agora. Enfrenta as tuas desordens espirituais. Os filhos de Deus não devem cair no erro nem de culpar os outros pelos seus próprios erros, o síndrome do Éden, nem ser saudosistas face às dificuldades do presente, o síndrome do Sinai, nem imitar o mundo, o síndrome de Canaã, nem inventar inimigos, o síndrome da Filisteia, nem ficar sentado no chão a chorar e desistir, o síndrome da Babilónia. Em vez de culpar os outros, assume a responsabilidade pelas tuas falhas perante Deus e quem quer que seja. Em vez de ser saudosista, enfrenta o presente com coragem. Em vez de imitar o mundo, inspira-te em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Em vez de inventar inimigos, valoriza os irmãos e sê amigo de Deus. E ama mesmo os teus inimigos. E em vez de chorar e desistir, aprenda a viver na terra onde Deus te colocou, no chão onde tu estás, no chão espiritual onde tu estás. Ah, pastor, você não sabe, a minha família é muito complicada. Pastor, não sabe, os meus colegas onde eu trabalho é uma coisa muito complicada. Pois é uma boa oportunidade que Deus te está a dar para tu poderes brilhar. Quanto maior é a escuridão, mais falta a luz faz. E quando a luz se acende, mais brilha. E quando a luz brilha, afasta as trevas. Então tu tens uma forte, tremenda oportunidade de seres uma luz no meio das trevas, de seres a luz do mundo, como Jesus nos ensinou. Em vez de cairmos em desordem espiritual, em vez de desistirmos, em vez de imitar os outros, em vez de ficar a chorar, a pensar no passado, em vez disso tudo, enfrenta o dia que se chama hoje, com as armas que tu tens, com Jesus no teu coração, com a palavra de Deus na tua boca, e segue em frente em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, porque tu sempre nos ensinas verdadeiramente sobre o teu propósito para a nossa vida, porque tu sempre nos ensinas através da tua palavra, através daqueles que no passado foram o teu povo, Senhor, e aqueles que se moveram, Senhor, em teu nome. Ó Deus, nos ensinas como devemos agir, como devemos falar, como devemos andar, como devemos pensar, Senhor, como devemos influenciar os outros, Senhor. Dá-nos a tua graça, Senhor, para não caírem nestas desordens espirituais, mas verdadeiramente usarmos as armas que temos, usarmos, Senhor, o Evangelho, usarmos a tua presença na nossa vida, o Espírito Santo que está em nós, para podermos vencer o mundo, o espírito do mundo, Deus, a cultura do mundo, e fazer glorificar o teu nome por onde quer que andarmos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.